Olá, pessoal! Então, mais uma revisão para o Enem. Nessa aula, a gente vai trabalhar com os conteúdos de polaridade de ligação, moléculas e interações intermoleculares. Para isso, a gente também vai dar uma revisada rápida na parte de geometria molecular de compostos covalentes. Então, só rapidinho para a gente resumir as geometrias moleculares. A geometria molecular ela descreve como é que o átomo está posicionado no espaço um em relação ao outro dentro de uma molécula. Ela vai depender de quantos elétrons existem ao redor do átomo central. Então, uma regra básica que a gente já pode determinar é: toda molécula binuclear, ou seja, composta por apenas dois átomos, ela vai ser linear, ok? Agora, se eu tiver uma molécula, que nem é o caso do CO2, ela tem duas ligações com um átomo central, que é o carbono, mas eu tenho só dois átomos conectados a esse carbono e nenhum parzinho de elétrons ligados, isolados nesse carbono. Portanto, a gente diz que ela tem dois pares. Cada oxigênio seria como se fosse um par ali no meio, ok? Nesse caso, quando a gente tem dois pares, a molécula é linear. A gente vai ter um ângulo formado aqui de 180 graus. Observa que a molécula ela vai estar disposta ao longo de uma linha, de um segmento de reta, ok? Depois, a gente tem a situação onde a gente tem três pares ao redor do átomo central. Aí a gente pode ter situações distintas, como é o exemplo do CH2O, onde a gente tem três átomos ligados ao átomo de carbono e nenhum par ao redor do átomo central. E a gente tem a situação de três pares no qual dois são átomos que estão ligados ao átomo central e um é um parzinho de elétrons, ok? Par de elétrons isolado e par ligado vão gerar repulsão da mesma forma, em intensidades um pouquinho diferentes, mas geram repulsão. Então, em qualquer uma dessas situações, a gente vai ter os pares, esses três pares ao redor do átomo central, dispostos na mesma geometria, que seria dentro desse triângulo equilátero, ok? Bom, para determinar a geometria da molécula, a gente determina com base nas ligações que tem ali dentro e não no que é par isolado. Então, observa que a molécula em si do CH2O, ela é exatamente igual à estrutura com os pares de elétrons aqui dentro de um triângulo equilátero. E aí a gente chama essa geometria de trigonal plana. Quando a gente vai aqui para a situação do SO2, observa que para olhar a geometria da molécula, a gente meio que esconde esse parzinho isolado que tem aqui em cima. Então, a molécula em si a gente analisa com base nas ligações que ela forma, pensando no efeito que o par de elétrons está causando, que é de fechar essa ligação. E aí a gente observa que tem um ângulo entre as ligações, diferentes de 180 graus, e a gente chama essa molécula de angular. E por fim, a gente tem a situação onde a gente tem quatro pares ao redor do átomo central, que é a geometria base tetraédrica, porque ela está inscrita dentro de um tetraedro. A molécula de referência é o CH4. Observa que ele tem 4 hidrogênios ligados ao átomo central, que é o carbono, e nenhum parzinho isolado. Então, ela está inscrita dentro de um tetraedro e a geometria se chama tetraédrica. A gente tem a situação do NH3 e da água, que a gente tem a mesma quantidade de pares ao redor do átomo central, mas nem todos eles são pares de ligação química. No NH3, a gente tem 3 pares de ligações e um parzinho isolado. Esse parzinho isolado vai ocupar uma posição dentro do tetraedro. E aí a gente tem essa situação aqui, onde a gente observa a formação de uma pirâmide, com o nitrogênio na parte superior e os hidrogênios formando a base dessa pirâmide. E por isso a gente chama de geometria piramidal. Observa que ela é uma geometria derivada da geometria tetraédrica. O parzinho de elétrons isolados tem um efeito aqui e empurra os átomos de hidrogênio para baixo. E por fim, a gente tem a água, que nesse caso a gente tem dois pares isolados e dois pares ligados. Novamente, ela vai estar disposta dentro de um tetraedro, onde ao invés de átomos nos vértices, a gente vai ter dois pares de elétrons, e nesses outros dois vértices, os hidrogênios.
Então, se a gente olhar para a molécula, esquecendo esses pares de elétrons, mas sabendo que ele tem efeito, a gente novamente chega numa situação que a gente tem uma molécula angular. O ângulo aqui formado é diferente de 180 graus, mas é diferente do angular do SO2. Aqui a gente tem ângulos de 120 graus na trigonal planar. Aqui no tetraedro a gente tem ângulos de 109,5 graus. Então, no SO2 o ângulo é derivado da trigonal planar, 120 graus, enquanto aqui na molécula de água a gente tem um ângulo de 109,5 graus. Então, vamos só anotar. Aqui a gente tem 120 graus, igual ao que a gente observa na trigonal planar. E aqui embaixo na água e na amônia, a gente tem ângulos de 109,5 graus, que é igual à tetraédrica, ok? Então, falado agora a respeito da geometria molecular, a gente pode começar a trabalhar com a questão da polaridade. A gente inicia pela polaridade de ligação. Bom, polaridade vem da ideia de dois polos, ok? Uma região mais positiva, uma região mais negativa. Então, a gente tem que lembrar lá da propriedade dos átomos, que é a eletronegatividade, que é a tendência que um átomo tem de atrair os elétrons da ligação para si. Lembrando que ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita dentro da tabela periódica. Então, vamos só aqui representar isso. Eu tenho uma tabela periódica, bem bonita aqui desenhada, e a eletronegatividade ela vai crescer de baixo para cima e da esquerda para a direita, sendo que os gases nobres não têm valor de eletronegatividade estabelecido, e o elemento mais eletronegativo é o flúor. Ok? Então, ele é o mais eletronegativo. Então, significa que ele é o que mais atrai os elétrons da ligação e, portanto, numa ligação química, ele é o que vai ter o caráter mais negativo, o polo mais negativo. Então, ok, numa ligação química covalente, a gente não tem, que nem na ligação iônica, formação realmente de espécies com carga. Mas como a gente tem um deslocamento desse parzinho de elétrons da ligação química para o átomo mais eletronegativo, a gente gera o que a gente chama de cargas parciais. Então, o átomo mais eletronegativo ele vai ficar levemente negativo, como é o caso do cloro na ligação HCl, e o outro elemento, que é menos eletronegativo, vai ficar com uma densidade de carga levemente positiva, ok? Aí, a gente tem um polo nessa ligação, e a gente chama de ligação polar. Observa que, nesse caso, a tendência dos elétrons da ligação é se aproximar do cloro. E aí a gente utiliza esse vetor para representar essa polaridade, sempre apontando para o elemento mais eletronegativo. E o tamanho dessa flecha vai depender da polaridade daquela ligação. Então, para determinar a polaridade de ligação, a gente determina através da diferença de eletronegatividade entre dois elementos. A gente tem tabelas com valores de eletronegatividade e a gente faz a diferença dessa eletronegatividade. E aí aqui eu tenho um resuminho de como é que a gente faz essa consideração para dizer se a ligação vai ser apolar, polar ou iônica. Lembra que a gente está olhando para a ligação química ainda e não para a molécula como um todo. A gente vai ver polaridade de molécula logo na sequência. Então, quando a gente tem diferenças de eletronegatividade pequenas, a gente diz que a gente tem uma ligação covalente apolar, onde não tem formação de polos positivos e negativos. Quando a gente tem uma diferença de eletronegatividade um pouco maior, chegando ali até 1,7, a gente diz que essa é uma ligação covalente polar. E, por fim, quando a gente tem diferença de eletronegatividade muito grande, um átomo vai ter a tendência de ficar com todos os pares de elétrons da ligação, e aí a gente forma espécies com carga que formam a ligação iônica. Então, nessa situação aqui, são ligações
covalentes, sendo que na primeira não forma polos, ou polos com muita baixa intensidade, né? E na polar a gente tem polos. Esses valores eles podem ser um bom indicativo aí para vocês classificarem as ligações químicas como polar ou apolar. Então, vamos começar fazendo um exercício aí da parte de geometria molecular. Então, a gente tem a molécula de água, a molécula de NH3, CH4 e BeH2. A única que a gente não tem a estrutura e não viu lá nos slides é o BeH2. O berílio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Ele vai se ligar com o hidrogênio, que cada um tem um elétron. E o hidrogênio, para completar a camada de valência, precisa de 2, não consegue mais do que isso. Portanto, ele vai formar uma ligação química aqui com o berílio, assim como o outro hidrogênio. O berílio ele não completa o octeto. E não tem como mesmo, tá? Nesse caso, a gente observa quantos pares ao redor do átomo central de elétrons. Não tem parzinho isolado e a gente tem 2 átomos conectados. Portanto, a gente tem 2 pares. 2 pares leva a que tipo de molécula? Linear, que nem é o caso do CO2, é equivalente a essa molécula, ok? Então, tudo que não é linear para BH2 a gente pode tirar. Então, isso é uma forma sempre de resolução. Vocês vão eliminando as possibilidades que não se adequam. Então, observe que com isso a gente já determinou a resposta certa, que é a letra A. A gente pode só verificar se as demais estão corretas. De fato, a molécula de água é angular, está correto. O NH3 é piramidal e o CH4 é tetraédrico. Isso é sempre uma estratégia que vocês podem adotar quando vocês vão resolver as questões de vestibular e de Enem. Então, só aquela checada para ver se realmente estava correto. Então, agora um exercício a respeito da polaridade das ligações químicas nessas moléculas. Então, nesse caso, quando a gente vai olhar para a polaridade de ligação, a gente vai olhar só que ligações são formadas, independente da geometria, de como é que ficam os pares de elétrons, mas a gente sabe que na molécula de NH3 a gente tem uma ligação NH para analisar. Na molécula de CO2, a ligação que a gente tem que analisar é CO, independente se é simples, dupla ou tripla. Na de FeO3 é ferro, oxigênio. Na molécula de cloro é a ligação Cl-Cl mesmo. No NaI é a ligação de iodo com o sódio. Aqui eu estou representando como um traço, mas não quer dizer necessariamente que isso seja uma ligação covalente, tá? É só para a gente dizer que ligação que a gente está analisando. E HCl, ligação hidrogênio-cloro. Então, vamos começar pelo nitrogênio e hidrogênio. O nitrogênio, ele está lá mais próximo do flúor, ele é mais eletronegativo. Então, ele vai adquirir uma densidade de carga negativa. Vocês podem olhar o valor da eletronegatividade, mas vocês vão chegar que essa diferença é maior do que 0,4. Então, se a diferença é maior do que 0,4, a gente tem a situação onde a ligação química é covalente polar. Então, onde a gente tem algo diferente disso, a gente já elimina, ok? Então, cai fora. Molécula de CO2. Novamente, oxigênio é mais eletronegativo e a gente vai ter uma densidade de carga positiva aqui. Pegando os valores de diferença de eletronegatividade, a gente também tem valores maiores do que 0,4, ok? Quando é que a gente vai ter valores muito próximos, ou quando a gente tem átomos iguais entre si, que aí a diferença de eletronegatividade é 0, ou quando a gente tem ligações do tipo carbono e hidrogênio. É o mais comum da gente ter eletronegatividades tão próximas que mesmo uma ligação entre átomos diferentes seja considerada covalente apolar, tá? Então, de
De resto, provavelmente vai ser uma ligação covalente polar quando a gente tiver ametais ligados entre si. Então, considerando o CO2 maior, a gente tem também uma ligação covalente polar. Então, a gente já elimina aquelas que têm a ligação covalente apolar. Então, ó, já cai fora mais essa aqui. Cai fora a B. E aí fica só a D e a E. Se a gente observar nessas duas, a ligação ferro-oxigênio é classificada como iônica, então a gente não precisa analisar ela. Cloro-cloro como covalente apolar, de fato, a gente tem dois átomos iguais ligados entre si. E a ferro-oxigênio, a gente já tem um bom indicativo de que ela é iônica, porque é formada por um metal, ferro, e um ametal, oxigênio. A mesma coisa acontece com NaI, que a gente já vê que é iônica e, de fato, é formada por um metal e um ametal. Por fim, a gente tem que olhar para a ligação HCl. A gente tem dois ametais aqui. Ametais tendem a formar ligações covalentes. Bom, ela vai ser covalente e vai ser covalente polar, porque a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o cloro é maior do que 0,4. Portanto, a resposta correta para essa questão é a letra D. Então, novamente, a gente caminha muito pela ideia de eliminando as certas e as erradas e deixando as certas e analisando só o que é necessário para ganhar tempo também de resolução. Principalmente porque o Enem é uma prova muito extensa. Então, agora a gente vai partir para a polaridade de moléculas. Lembra que ali a gente analisou só as ligações químicas, a gente não analisou a polaridade da molécula como um todo. Bom, quando a gente tem moléculas binucleares, é fácil analisar. Porque a gente vai ter que a polaridade da molécula é igual à polaridade da ligação, porque a gente tem uma única ligação química ali. Então, moléculas binucleares, a polaridade da molécula, que eu vou chamar aqui de PM nessa situação, só para simplificar a escrita, é igual à polaridade da ligação química, ok? Binucleares, lembra que é uma molécula formada por dois átomos. Então, se a gente tiver numa molécula binuclear uma ligação polar, a gente vai ter uma molécula polar. Se a gente tiver uma ligação apolar, a gente vai ter uma molécula apolar, ok? E a gente tem a situação extrema, que é o caso do LF, que a gente tende a uma ligação iônica, onde a gente tem um polo negativo em cima do flúor muito bem definido, porque ele tem uma carga inteira. Então, a gente pode determinar a polaridade das moléculas pelo método mais simples, que é o método da simetria. A gente tem regrinhas básicas para determinar a polaridade com base nesse método, tá? Então, a primeira situação é quando a gente não tem par de elétrons isolados no átomo central. Então, vamos diferenciar, por exemplo, a molécula de CH4, que a gente tem ali, pode ser, ali do lado tem a CCl4, e a molécula de NH, que também está representada ali, ok? Nesse primeiro caso, a gente está analisando as moléculas que não têm esse par isolado. Então, não pode ter par isolado no átomo central e todos os átomos ligados a esse átomo central têm que ser iguais entre si. Veja que é uma condição de E, soma. Essas duas condições têm que ser obedecidas. Todos os átomos ligados iguais entre si e não ter par isolado, ok? Nessa situação, a gente tem moléculas apolares, porque os vetores, mesmo que a gente tenha vetor, como é o caso aqui do CCl4, observa que a gente tem diferença de eletronegatividade entre cloro e carbono, cloro é mais eletronegativo, mas se a gente somar todos esses vetores que tem na molécula, ele gera um vetor nulo, um vetor igual a zero, ok? Eles se anulam e, portanto, a molécula vai ser apolar. A mesma coisa acontece no BF3, ok? Não tem par isolado no átomo central e todos os átomos são iguais entre si. E, portanto, essa molécula é apolar. Observa que o mesmo não acontece no NH3, porque o NH3 tem um parzinho de elétrons aqui, ok?
E aí a outra situação, que é quando a gente tem as moléculas polares, há um ou mais pares de elétrons isolados então, tendo uma ou outra situação, ou ambas, a gente vai ter uma molécula polar. Ou nem todos os átomos ligados são iguais entre si, ok? Então, no caso da amônia, a gente tem todos os átomos iguais entre si, mas a gente tem um parzinho isolado. Tendo o parzinho isolado, molécula polar. A mesma coisa acontece na água. A água tem dois pares isolados, portanto, molécula polar. No caso do CHCl3, não tem par isolado, mas existe um átomo que é diferente dos outros três. Portanto, a segunda condição é obedecida e essa molécula já é uma molécula polar, ok? Então, ou tendo par isolado ou tendo átomos diferentes entre si ligados no átomo central, a gente já vai ter uma molécula polar. Então, aqui primeiro vamos iniciar por uma substância binuclear. Quero saber qual dessas moléculas é mais polar. Bom, mais polar vai ser aquela que tem a maior diferença de eletronegatividade, aquela que tem o polo mais acentuado sendo formado. Portanto, como a gente está falando de moléculas binucleares, a gente tem que analisar a variação, o delta da eletronegatividade. Nesse caso, a gente tem o hidrogênio como sendo o elemento menos eletronegativo deles e o flúor mais eletronegativo. Então, se a gente fosse fazer uma linha de eletronegatividade, a gente tem o hidrogênio, iodo, cloro, bromo, cloro e o flúor. Então, a eletronegatividade cresce nesse sentido, ok? Quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais polar é a molécula. Portanto, onde a gente tem a maior diferença de eletronegatividade é no HF, que a gente tem a maior distância aqui. Portanto, essa é a molécula mais polar. Agora, mesma coisa acontece quando a gente vai analisar essas moléculas que têm a mesma geometria. Todas elas são angulares, tendo dois pares de elétrons no átomo central. Lembrando que o enxofre, o oxigênio e o selênio são da mesma família, do mesmo grupo. Então, eles vão formar compostos com características aí semelhantes, ok? Então, aqui, selênio. Se a gente fosse alinhar eles em relação à posição na tabela periódica, eu tenho o oxigênio, o enxofre e o selênio. Portanto, como a eletronegatividade sobe de baixo para cima, o oxigênio é o mais eletronegativo. Portanto, ele é o que vai gerar as moléculas mais polares. Porque vai gerar uma maior diferença de eletronegatividade entre ele e o hidrogênio que está conectado. Ok? Então, todas são moléculas polares, tem parzinho de elétrons isolados, mas a do oxigênio é a mais polar. Então, a resposta correta é a letra E. Agora vamos falar das interações intermoleculares. Bom, essas são chamadas também de ligações ou forças intermoleculares. Não pode confundir com a ligação química em si. A ligação química é dentro de uma mesma molécula, uma interação muito forte e que leva à formação de um composto. As interações intermoleculares, elas são mais fracas e acontecem entre moléculas, ok? Um detalhe importante nas interações intermoleculares é que elas são responsáveis pela capacidade de dois compostos se misturarem ou não. Então, as moléculas elas interagem entre si e se misturam quando elas têm características similares de polaridade. Então, a gente diz que semelhante interage com semelhante ou semelhante dissolve semelhante também. Ou seja, moléculas apolares preferem interagir com moléculas apolares, assim como as polares preferem interagir entre si. A gente tem alguns tipos de interação que eu vou falar para vocês e está relacionado com a polaridade da molécula. Uma é a interação de polo.
que a gente chama também de interação de polo permanente, ou interação dipolar. Pelo nome, veja que a gente está falando em moléculas que têm polos. Então, essa é a interação que acontece entre moléculas polares, ok? Então, todas as moléculas polares vão interagir através desse tipo de interação de polo-dipolo. Então, se a gente pegar algumas moléculas como CHCl3, vai interagir por esse tipo de interação. A molécula de acetona, por exemplo, também vai interagir por esse tipo de interação. Ok? Então, sempre moléculas polares vão interagir por interações do tipo de polo-dipolo. Ligação de hidrogênio. Antigamente era uma interação chamada de ponte de hidrogênio, mas mesmo que seja chamada de ligação, ela é uma interação intermolecular e não uma ligação química, tá? Então, é uma interação intermolecular. Tá, mas e por que é chamada então de ligação de hidrogênio? Porque ela é uma interação mais forte em comparação com as outras interações intermoleculares. E ela leva a uma distância relativamente pequena entre duas moléculas. Aqui a gente tem um exemplo da molécula de água e observa que a distância da ligação de hidrogênio, 0,177. Ela é maior do que a ligação química em si, é o dobro, mas ela é bem mais próxima do que um outro tipo de interação do tipo de polo, por exemplo. Quem vai fazer esse tipo de ligação? Bom, se é ligação de hidrogênio, primeira coisa, a molécula tem que ter hidrogênio. Bom, só isso? Não, tem mais uma especificidade. Esse hidrogênio, ele tem que estar conectado com um átomo muito eletronegativo, para que esse elemento possa atrair bem os elétrons para si e o hidrogênio fique com uma densidade de carga positiva bem acentuada para fortalecer a interação com a outra molécula. Quem são esses elementos? Nitrogênio, oxigênio, flúor. Então, molécula de água e NH3 fazem esse tipo de interação. Molécula de HF também. Aí agora uma pergunta que eu faço. A molécula de CHF3 faz interação do tipo ligação de hidrogênio? Vamos pensar qual é a estrutura dessa molécula. Tem o carbono ligado a um flúor, 2 flúors, 3 flúors. E onde é que está ligado esse hidrogênio? No flúor ou no carbono? Bom, o flúor já completou o octeto dele, quem precisa ainda completar o carbono. Então, é aqui que esse hidrogênio vai ficar ligado. Essa molécula faz ligação de hidrogênio? Não, porque o hidrogênio está conectado ao carbono e não ao flúor, que é a quem ele tem que estar conectado. Então, lembra que vocês têm que ver qual que é a estrutura dessa molécula para ver se o hidrogênio que está lá está conectado a esse elemento bem eletronegativo, nitrogênio, oxigênio ou flúor. Então, essa aqui não faz o que a gente chama de ligação de hidrogênio, ok? Vamos só botar aqui LH. Outra interação, do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Bom, esse tipo de interação é chamado também de forças de dispersão de London e forças de Van der Waals. É a interação que acontece entre moléculas apolares, quando uma molécula vai induzir na outra dipolos instantâneos, naquele momento onde elas se aproximam. Porque os elétrons que estão aqui vão gerar uma repulsão em relação aos elétrons que estão aqui. Então, os elétrons que estão em uma molécula vão se deslocar para uma extremidade naquele instante, e aí, consequentemente, os elétrons que estão nessa extremidade vão migrar para o outro lado. E aí a gente vai gerar os polos naquele momento. Por isso que a gente chama de dipolo induzido, dipolo induzido. Tem uma indução de carga naquele instante que permite que aquelas moléculas interajam, ok? Um detalhe importante. Esse tipo de interação ele depende muito da área de contato das moléculas. Então, eu posso ter interações do tipo de dipolo induzido e dipolo induzido muito fraquinhas e eu posso ter interações de dipolo induzido e dipolo induzido bem fortes. Molécula de O2.
Molécula pequena, 2 átomos de oxigênio conectados entre si. A área de contato com outra molécula é pequena. Agora, se eu tenho as moléculas que nem as gorduras, que tem uma cadeia carbônica bem grande, vou representar aqui como se fosse a molécula. Aqui tem muitos átomos de carbono, e quando ela vai interagir com outra molécula igual a ela, olha só a área de contato que a gente tem entre elas. É uma área de contato bem extensa. E aqui a gente estabelece vários pontos de interação do tipo de polo induzido de polo induzido. Então, como são vários pontos, essas forças se somam e essa interação fica bem forte. Então, a de polo induzido tende a ser uma interação fraca, mas tudo depende da extensão da molécula, porque se eu tiver muitos pontos para interagir, essas forças se somam e ela acaba virando uma força de interação forte. Aí, a gente ainda tem a interação do tipo de polo induzido, que é quando a gente tem uma molécula polar de polo interagindo com uma molécula apolar de polo induzido, onde a molécula polar vai gerar um momento de dipolo instantâneo na molécula apolar. Exemplo, tem a molécula de água se aproximando da molécula de O2. A molécula de O2 é uma molécula apolar, certo? E a molécula de água é uma molécula polar. Só que observa que ela tem uma regiãozinha negativa, que é aqui onde está o oxigênio. Essa região negativa repele os elétrons que estão nessa região do oxigênio, gerando uma região com densidade de carga positiva. Os elétrons migram para a região de densidade negativa. E aí a gente gera, num determinado instante, um dipolo nessa molécula de O2 e permite que essas moléculas interajam entre si. É por isso que sempre tem oxigênio dissolvido na água. Vocês já ferveram água e já devem ter visto, eventualmente, quando a temperatura ainda não está muito alta, ainda não chegou no ponto de ebulição, que umas bolinhas bem pequenas vão se formando quando a água começa a atingir 40, 50 graus. Porque quando aumenta a temperatura, a solubilidade desse gás O2 na água diminui e começa a ter o escape de bolhas de oxigênio para o ambiente externo, ok? Então, a gente sempre vai encontrar uma certa quantidade de oxigênio dissolvida, assim como de CO2 dissolvidos em água. A última interação que a gente vai ver é a interação do tipo íon-dipolo, que é uma interação entre íons, espécies com carga, e uma molécula polar, ok? Isso acontece muito quando a gente mistura sais em água. Quando a gente tem um sal em água, como é o caso do NaCl, ele sólido tem interações fortes entre o sódio e o cloro. Quando a gente coloca em água, esses íons são separados, então acontece a dissociação. Aí a gente gera íons livres. Esses íons vão interagir com a molécula, certo? Ele tem, por exemplo, o sódio, carga positiva. Vai interagir fortemente com a região negativa da molécula de água, então com os átomos de oxigênio da água. Já o cloro, que é negativo, ele vai interagir com a parte positiva da água, que são os átomos de hidrogênio, ok? Então, os hidrogênios vão se voltar para o cloro e os oxigênios para o sódio. Ali a gente estabelece uma interação bem forte e explica por que sais são tão solúveis em água. Aqui uma ideia das forças relativas entre as interações. Aqui eu botei a de polo induzido como a mais fraca de todos. Se a gente pegar moléculas pequenas, de fato, é uma interação mais fraca porque a gente não tem polos. E a força das interações são diretamente proporcionais às cargas envolvidas nessa interação. Depois a gente tem dipolo, quando a gente tem moléculas polares já, mas com uma polaridade não tão elevada. Depois, mais forte, ligação de hidrogênio, onde a gente começa a ter ligações químicas com os polos muito acentuados, então densidades de cargas relativamente fortes em alguma região da molécula, levando a interações mais fortes. E, por fim, a interação do tipo íon-dipolo, que é entre uma carga existente de fato do íon e uma molécula polar. Então, alguns exercícios que eu tirei do Enem.
O Enem aborda muito o tema de interações intermoleculares, principalmente envolvendo moléculas orgânicas, ok? Mas nem sempre são com moléculas orgânicas. Mas é importante vocês se atentarem bem a esse conteúdo, aos tipos de interações, as forças de interação e a ideia de semelhante dissolve semelhante, e que a área de contato entre moléculas fortalece muito as interações entre elas. Então, aqui a gente tem uma situação onde tem o carvão ativado, que é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Então, primeira coisa, benzeno. Lembrando ali, usando a estrutura de bastão, o círculo, que ligado a hidrogênio, é uma molécula só de carbono e hidrogênio, portanto, se a gente tem ligações apolares, que é o caso da ligação carbono-hidrogênio, a gente tem uma molécula apolar. Então, no geral, moléculas orgânicas, só carbono e hidrogênio, moléculas apolares. Tem algum outro elemento, molécula polar. Vocês vão ver porque, no caso, a gente muda a simetria da molécula e são poucas as situações onde a gente vai ter outros átomos, heteroátomos da molécula, e a gente vai gerar moléculas apolares também, tá? Então, benzeno apolar. E aí a gente tem o carvão. Carvão composto basicamente por carbono, né? Muito carbono. Então, a gente vai ter uma situação onde átomos iguais, conectados, vão gerar uma molécula altamente apolar. Nesse caso, no meio, a gente tem outros átomos, mas em regiões específicas da estrutura. Então, a maior parte desse composto, que na verdade o carvão é uma mistura, ele vai ser apolar. Então, no caso apresentado, entre o adsorvente, que é o carvão, e a substância adsorvida, que é o benzeno, ocorre a formação de ligações de sulfeto, ligações de enxofre-enxofre. Ninguém falou nada em enxofre ali no meio, né? Nem no carvão, nem no benzeno. Ligações covalentes. Aqui ele já fala que são interações intermoleculares, então a gente já elimina aquilo que seja relativo à ligação química. Então, aqui também, ligações covalentes não acontecem. Ligações de hidrogênio. Bom, tem que ter hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Nem é citado nenhum desses elementos, portanto, também não é esse tipo de interação intermolecular que acontece. Agora sim, a gente fica com a interação de polo induzido e de polo permanente. Ou seja, a gente está falando de interação entre moléculas apolares e interação entre moléculas polares. A gente já viu, são ambas moléculas apolares, portanto, resposta correta, letra D. Uma outra questão tirada ainda da mesma prova do Enem, ela já é uma questão um pouquinho mais complexa, e a gente tem que se atentar a alguns termos que existem ali. Então, a lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ele mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares. Então, se a gente tem uma lipofilia grande, a gente tem uma interação forte com moléculas apolares. Ok? Portanto, a gente vai falar de compostos apolares também pela ideia de semelhante dissolve semelhante. Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias do composto 1 e 2 são respectivamente. Então, se a gente está analisando a lipofilia, quem é que tem maior lipofilia? A gente quer colocar elas em ordem de quem tem o caráter mais apolar, ok? Se a gente olhar aqui, são moléculas, todas moléculas polares, que a gente tem essa regiãozinha aqui que já caracteriza isso. Mas a gente tem que analisar esse substituinte. Qual que é o substituinte que vai ajudar mais em termos de polaridade dessa molécula, certo? De resto, a molécula é toda igual. Então, o que vai variar é aqui, o X dessa molécula. E a gente tem que procurar quem que é a molécula menos polar, que é que vai ser a menos lipofílica, e quem é a mais polar, que vai ser a mais lipofílica.
A mais lipofílica, que é a mais apolar, é aquela que vai ter um CH3. A gente está acrescentando uma região apolar mais intensa nessa molécula. Então, o composto 2. O composto 2 é o mais lipofílico. E quem é o menos lipofílico? Bom, observa aqui, aquele que vai gerar a molécula mais polar é a testosterona, ok? Então, ele é o menos lipofílico de todos. E aí, no meio do caminho, a gente tem o composto 1. Então, ambos são mais lipofílicos que a testosterona. Portanto, a resposta correta dessa questão é a D. Ambos são mais apolares que a testosterona e, portanto, mais lipofílicos. Filia vem de interação, de atração, e lipo de gordura. Gorduras são espécies com forte apolaridade, ok? Então, lipofilia, interação forte com gorduras, atração por gorduras e, portanto, atração por moléculas apolares. Em relação ao conteúdo de interações intermoleculares, era isso. Eu aconselho vocês a darem uma olhada nas provas anteriores do Enem e vocês vão ver que esse é um conteúdo que é muito cobrado. De verdade, eu acredito que seja um dos conteúdos mais cobrados na prova do Enem. E ele pede muito para conectar esses conhecimentos com principalmente a área de biologia, interações dentro de células, parede fosfolipídica, por exemplo, quando é que vai entrar ou não uma espécie para dentro de uma célula com base nas interações que acontecem. Então, ele é um conteúdo bastante integrável com outras áreas e por isso tão cobrado no Enem, ok? Espero que tenha ajudado.